Olá, meu nome é André Fay, chefe do Serviço de Oncologia do Hospital São Lucas da PUC, professor da Faculdade de Medicina da PUC, e eu estou aqui para fazer uma atualização dos estudos apresentados sobre câncer renal na ASCO Geniturinário de 2018. Esse foi um tema bastante importante nesse congresso. As informações que estão chegando são informações relevantes e que vão modificar a maneira de a gente pensar o tratamento do câncer de rim metastático a partir de agora. Nós tivemos fundamentalmente dois estudos apresentados mais importantes e algumas atualizações do estudo CheckMate 214. Mas eu quero iniciar a nossa discussão para apresentar para vocês ou comentar os resultados do estudo Emotion 151, que é um estudo de fase 3, que comparou o uso de atezolizumab mais bevacizumab comparado ao sunitinib na primeira linha do tratamento do câncer renal metastático. Ou seja, a gente está vendo a combinação de imunoterapia com a terapia antiangiogênica comparado com as terapias antiangiogênicas utilizadas normalmente nesse cenário. Esse estudo teve como desfecho principal sobrevida livre de progressão no subgrupo de pacientes que expressava PDL1, e nós tivemos então uma diferença estatisticamente significativa favorecendo a combinação comparado com o sunitinib, em torno de 11,2 meses para a combinação e 7,7 meses para a sunitinib, e essa diferença foi estatisticamente significativa. O estudo ainda não está maduro para dados de sobrevida global, e quando a gente olha também os dados do Intention to Treat, ou seja, na população global, parece haver uma tendência também não estatisticamente significativa, mas a gente precisa ainda um tempo maior para observar esses resultados. O interessante desse estudo é que houve uma discrepância entre os dados que foram avaliados pelo investigador e a avaliação feita pelo comitê independente, e que a gente não entendeu muito bem o porquê que a avaliação independente não confirmou os resultados que eventualmente foram identificados ou que foram levantados pelos investigadores. Então, é algo que tem que ser discutido, a gente precisa ainda avaliar quais são as possíveis causas disso, mas, na verdade, os resultados seguem uma mesma tendência, né, mostrando que a combinação de imunoterapia com terapia antiangiogênica parece, de fato, trazer um benefício comparado com a terapia antiangiogênica de forma isolada. Esse é um estudo bastante importante. Esse estudo incluiu pacientes de bom prognóstico, prognóstico intermediário e ruim prognóstico, ao contrário do CheckMate 214, que selecionou um grupo de pacientes de pior prognóstico. E a gente tem aqui, então, uma nova opção de tratamento para essa população, onde eventualmente ainda a gente precisa de dados de sobrevida global, mas é um estudo que atingiu o seu desfecho principal e certamente vai fazer parte do cenário do tratamento do câncer de rim. De uma forma geral, a gente passa a ter uma grande discussão de qual é a melhor estratégia e qual é a melhor abordagem com os dados apresentados e já mais maduros do CheckMate 214, que é o uso, então, de ipilimumab e nivolumab nesse cenário. Tá? Nós tivemos dados atualizados em relação à expressão de PDL1 na sobrevida global. Na verdade, nós vemos que o PDL1 aqui é um marcador prognóstico. O fato de não apresentar a expressão de PDL1 não quer dizer que esses pacientes não vão responder à imunoterapia, mas parece que a magnitude do efeito, de fato, é maior naqueles pacientes que expressam PDL1, ou seja, parece ter algum efeito preditivo de resposta nessa atualização que foi feita em sobrevida global, lembrando que aqui a gente está falando de uma população de pior prognóstico, uma população de mais alto risco. Esse é um cenário bastante interessante, onde a gente tem que repensar a maneira de tratar os pacientes numa primeira linha, né, onde a gente vai discutir agora a combinação de imunoterapia ou combinação de imunoterapia com terapia antiangiogênica. E nesse sentido, foi apresentada uma atualização pelo Dr. Michael Atkins do estudo que utilizou a combinação de pembrolizumab e axitinib, um estudo de fase 1 que já tinha sido previamente apresentado, mostrando taxas de resposta bastante elevadas, e esse estudo então foi atualizado agora. E nós temos aqui taxas de resposta impressionantes que são maiores
melhores do que 70%, ou seja, uma grande parte dos pacientes vai apresentar benefício clínico e vai apresentar resposta a esse tipo de combinação. O importante e o que chama atenção nesse estudo é que uma pequena parcela dos pacientes vai apresentar progressão de doença como melhor resposta. E aí, se a gente olha para os estudos de imunoterapia, nós vemos que existe um grupo não desprezível de pacientes que apresenta progressão de doença como melhor resposta. Então, a gente certamente vai ter uma perspectiva de novos estudos, trazendo novas combinações de imunoterapia e terapia antiangiogênica, que vão trazer novas opções nesse cenário, e parece que a eficácia desses tratamentos e a chance desses pacientes responderem, de fato, é bastante grande, né? O que, de alguma forma, também nos deixa mais animados com as respostas completas que nós observamos com esses tratamentos. A gente vê no estudo Emotion 151 de bevacizumab com atezolizumab, em torno de 9% dos pacientes apresentando resposta completa, e esses dados são de fato bastante relevantes quando a gente fala então de uma doença metastática, né, e de pacientes que eventualmente têm um prognóstico reservado. Então essas são as principais atualizações que nós tivemos no câncer renal. Essas mudanças são bastante importantes e vão determinar mudanças significativas na prática clínica, e certamente a gente tem que estar atento às próximas discussões e aos próximos congressos para a gente poder ter definido então qual é o melhor tratamento e como a gente vai selecionar os pacientes para cada uma dessas novas alternativas. Um abraço.